Bem-vindo ao Entre Nós. Manipulação genética em produtos alimentares é o tema do programa de hoje. É a nossa convidada, a professora Margarida Silva, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Professora Margarida Silva, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer. Esta questão é uma questão naturalmente polémica, controversa também. Onde é que reside a verdade no meio disto tudo? Porquê é que há cientistas que dizem que nada está provado e outros, como é o seu caso, investigadora também, que diz que efetivamente é um risco para a saúde os alimentos transgénicos, por exemplo? É bastante complicado falar em verdade na ciência. Verdade na ciência é uma coisa que demora muito tempo a atingir-se, ou seja, a verdade mede-se pelo nível de consenso e muitas vezes esses consensos sofrem grandes mutações ao longo do tempo. De facto, neste momento, a engenharia genética e a manipulação genética de plantas é uma tecnologia ainda tão recente que não há ainda informação científica suficiente para que todos os cientistas se ponham de acordo e digam: sim senhora, temos as perguntas todas respondidas, é esta a nossa decisão final, digamos assim, é esta a nossa posição, são estas as questões que agora a sociedade terá de considerar. Nós ainda não atingimos esse estádio. E não é de admirar, com coisas aparentemente bastante simples, como, por exemplo, o caso do cancro do pulmão nos fumadores de tabaco. Demonstrar essa relação causa e efeito entre fumar e ter cancro do pulmão, em termos científicos, demorou 5 décadas. Portanto, mesmo para as coisas que parecem razoavelmente evidentes, a ciência demora muito tempo a chegar a um pronunciamento final. A sua convicção pessoal e profissional também é de que, efetivamente, a manipulação genética destas plantas, portanto, os organismos geneticamente modificados, OGM, são um perigo para a nossa saúde. Bom, de facto, a controvérsia no meio científico tem precisamente a ver com o que é que se deve fazer nesse entretanto, quando já começa a haver informação, mas ainda não há toda a informação. Podemos discutir no âmbito científico os detalhes da informação, a qualidade da informação, mas de facto já há alguma informação. Como eu disse, não estamos ainda nesse estádio de ter a informação toda. Então, como é que nós devemos agir? Como é que a sociedade deve agir para se proteger de eventuais riscos sem, todavia, negar o avanço tecnológico? E aqui, de facto, há duas posições muito diferentes, até diametralmente opostas. Há quem ache que para agir temos de esperar por essas provas finais e só então é que se pode dizer proíbe-se, eventualmente, no caso de haver problema, ou seja, a tecnologia e os alimentos transgénicos são inocentes até se provar definitivamente que sejam culpados. E há quem nesse defenda... caso, aceitar que há vítimas? Exatamente. Se no final nós efetivamente provarmos que determinado transgénico, ou até todos os transgénicos potencialmente, têm problemas, acarretam problemas graves para a saúde ou para o ambiente, então durante todo esse período em que demorou a atingir a prova, as pessoas e o ambiente vão estar expostos. Vão estar expostos a uma tecnologia cujos impactos são assumidamente irreversíveis. E por causa dessa perspectiva, que não é aquela que garante o máximo de proteção para os indivíduos e para a sociedade, há quem defenda neste momento, eu incluída, que se deve aplicar o princípio da precaução. Ou seja, quando já há informação científica credível que aponta para impactos negativos consideráveis, mas ainda não há a prova toda, não se pode esperar para começar já a tomar medidas de prevenção, medidas de precaução, medidas de proteção, medidas de suspensão da tecnologia, enquanto, efetivamente, essas provas finais não chegam. Aí, o ónus da prova está nas empresas que querem comercializar a tecnologia. Elas é que terão de provar a inocência, ou seja, a sociedade trata estes alimentos transgénicos, ou, no meu entender, deve tratar como culpados até se provar que são inocentes. E é esta dicotomia que, efetivamente, depois conduz à controvérsia. De que forma é que nós também podemos, para o nosso público, explicar um pouco melhor em que é que consiste estes OGM, organismos geneticamente modificados? Portanto, há a planta original e o que é que se faz a essa planta original? Bom, aquilo que se faz
é algo que tem alguma semelhança com aquilo que sempre se fez em agricultura. Ou seja, nós neste momento temos variedades agrícolas que são completamente diferentes das variedades selvagens, iniciais, originais. Muito melhoradas também. Exatamente, porque foi havendo uma seleção ao longo de gerações e de milénios, no sentido de garantir, de maximizar aquelas características que são interessantes para nós, como a produtividade, a resistência à doença, etc. No entanto, e esta já é a primeira das grandes diferenças, no entanto, ao longo desse período, aquilo que nós fomos fazendo para selecionar passou pelo cruzamento de variedades ou de espécies muito próximas entre si. Digamos que, em termos evolutivos, são plantas que nós cruzamos que são compatíveis, são sexualmente compatíveis. Nós sabemos que não se pode cruzar um pinheiro com um morangueiro, por exemplo. Não é compatível. Portanto, a seleção que os agricultores têm feito, porque não têm tido outras ferramentas ao seu alcance, tem sido delimitada por aquilo que a natureza permite. Ora, quando chega à engenharia genética, dá-nos ferramentas para ir por atalhos e podemos começar a cruzar coisas que, em termos naturais, nunca se cruzariam. Ou seja, quebra-se a barreira entre espécies e podemos começar a cruzar não apenas plantas com plantas que estejam muito distantes, que sejam muito diferentes entre si. Como esse exemplo que deu, exatamente, por exemplo, exatamente. o pinheiro Mas e o morangueiro. Também plantas com bactérias, plantas com fungos, com vírus, com animais. Ou seja, podemos começar a misturar aquilo que a natureza tem mantido separado. Essa é, de facto, uma diferença crucial e que, aliás, serve também de base à legislação. Que há vontade nesse sentido, professora. Porque aquilo que nós já temos atualmente é o milho transgénico e também a soja. Porque se percebe que há vontade de ir muito mais além, de fazer todas essas experiências um pouco ousadas, de acordo com as suas palavras, não é? Porque poder cruzar, como o exemplo que deu, o morangueiro com o pinheiro, é uma coisa que não nos parece sequer útil, não é? Portanto, há esse perigo, efetivamente, por parte dos cientistas, de fazer esses cruzamentos, uns muito próximos e outros muito distantes e algo disparatados até. Bom, não só eu devo dizer que às vezes os cientistas me lembram um bocado das crianças, que se nós lhes oferecermos um Lego, elas vão começar a ligar as peças de todas as maneiras que a sua imaginação lhe permite fazer. E os cientistas, com esta tecnologia, que de facto tem um potencial inacreditável, mesmo alargadíssimo, para alterar a vida, para interferir na base informática da vida, os cientistas agem um pouco às vezes como crianças, entusiasmados pelo potencial, começam a experimentar. Mas enquanto isso acontece no laboratório não há problema nenhum. É até assim que o conhecimento se vai acumulando. Passamos a entender melhor, muitas vezes, a genética e a biologia quando fazemos estas experiências um pouco ao acaso. O problema começa quando deixa de ser ciência, passa a ser tecnologia, ou seja, passa a ser uma aplicação virada para um determinado objetivo, essencialmente com fins comerciais. Ou seja, quando as empresas começam a querer utilizar essa informação e essas ferramentas e a desenvolver no sentido de colocar no mercado coisas que depois vão ser lançadas em campo aberto, vão sair do confinamento do laboratório e vão espalhar-se livremente no terreno de uma forma que, se alguma coisa der errado, nós não podemos ir lá buscar, porque isto é um tipo de poluição que se reproduz, não é como a poluição química que está ali e a gente pode ir limpar. Na maior parte das vezes, é uma poluição que depois se mistura eventualmente, com outras plantas selvagens, por polinização, etc. Os transgénios que nós lançarmos no ambiente, nós nunca os vamos poder recuperar todos. Daí esse passo irreversível. Isso é um risco efetivo de lançar no ambiente. Isto está explicitamente declarado na lei. Fala-se logo no preâmbulo da Diretiva Europeia em irreversibilidade. Portanto, isto é uma coisa assente, é um facto. Aquilo que, enfim, onde a lei se acomoda é dizendo que, bom, mas nós não vamos permitir que seja comercializado nada que envolva risco. Acontece que, e isso é uma coisa que tem sido assumida pelas próprias empresas, em alguns raros momentos de franqueza, é que numa tecnologia radicalmente nova como esta, nós não conseguimos antecipar todos os riscos. Aliás, olhando para a história recente do século XX, nós percebemos que isso tem acontecido na área da poluição química, por exemplo. Há 100 anos atrás,
as pessoas não lhes passava sequer pela cabeça que os químicos pudessem causar cancro. Há 50 anos atrás, ninguém poderia imaginar que certos químicos pudessem desregular o nosso sistema hormonal, ou seja, pudessem atuar como hormonas uma vez dentro do nosso organismo. Portanto, esses químicos eram lançados no mercado sem ter a percepção real dos contornos do seu impacto. E a mesma coisa, e no entanto, químicos é uma coisa com que nós já lidamos há muitos séculos, não é? Com a engenharia genética, o patamar é outro, é algo que mexe mais radicalmente com a natureza e todo o equilíbrio do mundo, deste mundo precário em que nos inserimos e, portanto, se houver surpresa, se alguma coisa depois se revelar menos adequada, poderá ter um impacto muitíssimo mais alargado, um impacto global, até porque estas culturas são culturas globais, são cultivadas em praticamente todo o mundo e aí as consequências, espero que não, mas têm o potencial de ser avassaladoramente negativas para a nossa espécie, para a nossa sociedade. E a perspectiva é de que o cultivo, não só da soja, não só do milho, mas que se alargue este mesmo cultivo dos transgénicos, com transgênicos, a outras culturas, não é? O intuito assumido das empresas, exatamente, é de reduzir progressivamente a disponibilidade de variedades normais, digamos assim, de sementes convencionais e dirigir a compra, a escolha, a preferência dos agricultores em direção às plantas geneticamente modificadas, que são também plantas patenteadas. Na União Europeia, de facto, as únicas espécies transgénicas, com versões transgénicas significativas são a soja e o milho. Mas há mais duas também aprovadas para circulação e consumo na União Europeia, que são a colza e o algodão. Mas noutros países, na América do Norte, por exemplo, nós temos arroz transgénico aprovado, temos pedido, que está na calha para aprovação, de trigo transgénico, temos batatas transgénicas aprovadas, temos abóboras, temos papaya, portanto há uma série de outras espécies em que já existem versões transgénicas comerciais e isto de facto é apenas a ponta do iceberg, é uma tecnologia, como eu digo, embrionária, ainda na sua infância e que tende ou tenta posicionar para, em chegando à idade adulta, ser a forma de fazer agricultura no mundo. Não se sabe em concreto o que poderá fazer ao homem, mas há indícios do que poderá acontecer efetivamente, qual é o resultado que poderá advir do consumo de alimentos transgénicos. Há perspectivas do que é que poderá acontecer no nosso corpo dentro de alguns anos? Essa é uma excelente pergunta. Eu gostava de ter a resposta completa. A única coisa que eu lhe posso aqui trazer é aquilo que já tem sido feito em termos de investigação científica por alguns grupos independentes, tipicamente universitários na Europa, que têm olhado para algumas facetas, muito poucas ainda, desse eventual impacto. E já têm sido publicados artigos científicos em revistas credíveis, que têm revisão e seleção por pares, que apontam para que os animais de teste que no laboratório são sujeitos ao consumo de alimentos transgénicos terem alterações significativas do seu metabolismo, quer a nível do aparelho digestivo, no intestino, nos rins, no fígado. Há indicações que também produz alterações a nível imunitário e hormonal. Mas, efetivamente, o que é que isto depois significa em termos da saúde humana é neste momento impacto difícil no nosso dizer. corpo, na agricultura, no ambiente, portanto, impactos sucessivos a vários níveis. Sim, não são só impactos sucessivos e cumulativos, como há um problema grave que não deveria estar a verificar-se neste momento na União Europeia, que passa pelo facto de que a legislação exige que, antes da colocação no mercado, estes alimentos transgénicos sejam sujeitos a estudos que permitam antecipar os impactos de longo prazo, os efeitos que só se eventualmente farão sentir quando as pessoas estiverem a consumir estes alimentos há 20 ou 30 ou 40 anos. E acontece que neste momento não há um único transgénico no mercado que tenha sido testado sob esse ponto de vista.
Portanto, as aprovações têm feito vista grossa às exigências legais. Agora, uma outra pergunta que revela algum desconhecimento, mas como é que se pode fazer, perspectivar o efeito a 30 ou 40 anos, quando os transgénicos não têm um consumo tão alargado? Como é que se faz esse tipo de previsão? Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Deixamos que se comercializem os transgénicos e vamos estudar a população europeia daqui a 30 anos e vemos se mudou o padrão das doenças e aí podemos tentar ligar a causa e o efeito, ou, para evitar fazer das pessoas cobaias, podemos fazer isso no laboratório com seres vivos que têm ciclos de vida mais curtos. No entanto, é algo extremamente complicado fazer este tipo de análise toxicológica de longo prazo. E aquilo que a Comissão Europeia percebeu foi que nós não tínhamos neste momento sequer métodos, não tínhamos sequer protocolos científicos padronizados que nos permitissem fazer esses estudos. Portanto, é uma situação típica de pôr o carro à frente dos bois, comercializou-se sem que se tivessem feito os estudos, porque ainda não se sabe como é que são de fazer esses estudos. Não é? E, portanto, neste momento está a correr um projeto financiado pela Comissão Europeia para desenvolver as metodologias que no futuro virão a ser aplicadas. Só que, entretanto, já estamos todos a consumir transgénicos. Isso é precisamente o tipo de posição anti-precaução que nós criticamos. Todos, não todos. Creio que no seu caso pessoal procura não consumir. Na medida do possível. Alimentos com não é garantido que consiga evitá-los todos. Mas há algum conhecimento da sua parte, na medida também em que é autora deste livro, publicado pela Universidade Católica, Alimentos Transgénicos, um guia para consumidores cautelosos. Considera que em Portugal há muitos consumidores cautelosos? Eu considero que em Portugal há, sobretudo, desconhecimento. Um inquérito europeu do Eurobarómetro verificou que Portugal tem a população mais ignorante deste assunto dos transgénicos de toda a Europa, logo a seguir à Lituânia. Portanto, na verdade, somos os segundos mais ignorantes na globalidade e isso é gravíssimo na medida em que as pessoas que não sabem que a tecnologia existe não podem exercer o seu direito à escolha. No entanto, dentro das pessoas que têm opinião, que são de facto uma percentagem menor do que seria desejável, as sondagens aquilo que indicam é uma maioria com uma posição de rejeição. Ou seja, pessoas que se sentem muito céticas quanto às vantagens, que pressentem que pode haver riscos e que entendem que não vale a pena arriscar. Que é o seu caso também, do ponto de vista em que também escreve este livro e que dá indicações não só para evitar os alimentos transgénicos, mas para levar uma vida mais saudável e ingerir alimentos também eles mais saudáveis. Imagino que a agricultura biológica seja a melhor opção. A agricultura biológica proíbe a utilização de transgénicos, não só diretamente enquanto ingredientes das bolachas e dos cornflakes, de todos os produtos, mas também indiretamente em termos da alimentação que os animais recebem. Porque, de facto, neste momento na União Europeia, porque há um regulamento europeu de rotulagem que obriga a algum tipo de informação ao consumidor. E porque as empresas sabem que, legal ou não, o consumidor tem sempre razão e se o consumidor não quer ingredientes transgénicos, as empresas não vão usar, nos tipos de produtos que seriam sujeitos à rotulagem, as empresas, de facto, deixaram os ingredientes transgénicos de lado. E, portanto, o mercado para as plantas transgénicas na União Europeia está basicamente num beco sem saída. No entanto, elas continuam a ser produzidas e, neste momento, estão a ser canalizadas para onde o consumidor não as vê e, portanto, não pode selecionar, não pode optar por não as utilizar, que são as rações animais. Ou seja, o agricultor, o produtor vê, as rações estão rotuladas, mas o consumidor final não vê. E os efeitos da ingestão por parte dos animais que nós também ingerimos, qual é? É idêntica àquela que seria se nós ingeríssemos os alimentos transgénicos? É menor? Como é que se prevê que num futuro próximo os efeitos dos transgénicos por ingestão dos animais... Exatamente, portanto, sendo nós consumidores indiretos, ou seja, estando numa cadeia alimentar onde existem... Não estamos salvaguardados? À partida, em termos conceptuais, aquilo que eu lhe posso dizer é que a doença das vacas loucas nos ensinou que aquilo que os animais comem nos pode fazer mal a nós. Não é? Portanto, à partida não podemos excluir essa hipótese de que possa ter consequências negativas.
Há algumas experiências, mas de facto são dados muito preliminares do ponto de vista científico, que posso descrevê-las sumariamente. Se nós pegarmos numa planta transgénica, pusermos um inseto a comer essa planta, que normalmente consome essa planta, e depois pusermos um inseto predador, por exemplo, uma joaninha, a comer esse inseto, essa joaninha é profundamente afetada pelo facto do inseto se ter alimentado uma planta transgénica. Portanto, é exatamente o mesmo que acontece connosco. A joaninha não consome diretamente a planta transgénica, é um consumidor indireto através da cadeia alimentar e ressente-se disso. Há alterações profundas, visíveis, estatisticamente significativas. Portanto, isso é mais uma indicação. E há uma leitura também a reter com isso. Nós podemos pensar que, no lugar da joaninha, poderemos estar nós num futuro próximo. É isso? Eu espero que não, mas, efetivamente, nós, neste momento, estamos a consumir sem que haja garantias científicas. É o tal ónus da prova. Está-se a assumir que os alimentos transgénicos são inocentes ao longo da cadeia alimentar, até alguém conseguir provar que são culpados. Sra. Margarida Silva, isso não é garantia de segurança. A manipulação genética das plantas não tem aspectos positivos? Tem certamente aspectos positivos, senão não estava no mercado e não estava a ser comprada pelos agricultores. Agora, quais são esses aspectos positivos? Do ponto de vista das empresas, há uma razão evidente. O facto destas sementes serem patenteadas obriga a que o agricultor compre novas sementes todos os anos. No caso dos agricultores convencionais que cultivam milho, por exemplo, os híbridos já de alguma maneira implicam a compra de sementes novas todos os anos, portanto as empresas todos os anos lucram, digamos assim, com as suas sementes. Mas há muitas outras espécies onde os agricultores podem guardar a semente e voltar a semear. É por isso que existe agricultura, foi assim que a agricultura sempre se manteve, não é? Os agricultores eram os guardiões das sementes. Acontece que este patenteamento proíbe legalmente o agricultor de reusar, de voltar a semear a semente que comprou. Portanto, garante que mesmo para as outras espécies em que os agricultores antigamente voltavam a semear uma parte da sua colheita, isso deixa de acontecer. Portanto, efetivamente, estamos a permitir que seja privatizado o direito a semear, que seja, portanto, pertença de uma empresa multinacional o direito a nós nos alimentarmos. Portanto, do ponto de vista das empresas, o que isso resulta, o significado, o resultado em termos de lucro, como deve imaginar, é gigantesco. Ou seja, se todos os agricultores em todo o mundo começarem a comprar sementes novas todos os anos, as empresas vão ter um lucro estratosférico. Portanto, do ponto de vista das empresas, é uma boa aposta e é certamente muito positivo financeiramente. Agora, do ponto de vista dos agricultores, porque obviamente os agricultores estão a comprar e não é para fazer o favor às empresas. Do ponto de vista dos agricultores, temos de ver que transgénicos é que há no mercado. Apesar da tecnologia já existir há mais de uma década, neste momento nós temos no mercado plantas transgénicas apenas com 2 tipos diferentes de características. Há plantas que são transgénicas porque foram manipuladas no sentido de se tornarem resistentes a herbicidas. O que é que isso significa? Significa que a empresa que vende a semente vende também o químico que o agricultor depois vai poder aplicar à semente, à cultura, não é? Ou seja, se até aqui... Portanto, tem um monopólio. Sim. Mas, portanto, o agricultor, até aqui, com sementes convencionais, se as semeasse, a partir do momento em que semeasse e elas começassem a eclodir, não podia aplicar herbicida, porque matava as ervas daninhas, mas matava a sua cultura também. A partir do momento em que essa cultura seja resistente ao herbicida, o agricultor fica com a vida extremamente facilitada em termos de gestão dessas ervas daninhas, dessa competição no terreno agrícola. Portanto, de facto, o campo pode ficar limpo, fica mesmo só a cultura num espaço com um aspecto esterilizado. Para muitos agricultores e, sobretudo, para a produção intensiva, para as vastas monoculturas que existem por esse mundo fora, isso é interessante. Agora, claro que o consumidor percebe que se o agricultor pode aplicar mais químicos porque a planta aguenta, o produto final vem também ficar mais contaminado e, portanto, o consumidor vai efetivamente receber um produto mais sujo, mais tóxico do que aquilo que era produzido antes da introdução desta tecnologia. Portanto, isto é uma das características... Estamos quase a terminar a conversa de hoje, de uma vez que estava a falar dos consumidores, tem este livro que se dirige exatamente a eles. O que é que gostaria mais de dizer relativamente aos portugueses que disse ainda há pouco que são muito desconhecedores, na sua grande maioria são
grandes conhecedores destas questões. Dirija-se, por favor, a eles. O que é que gostaria de lhes dizer no final deste programa? Eu penso que se eu estivesse a assistir a este programa, aquilo que eu gostaria de saber é onde é que estão os transgénicos, como é que eu os posso evitar ou pelo menos identificar no sentido de escolher. Esse tal regulamento de rotulagem que eu indiquei obriga a que, se os ingredientes forem transgénicos, na lista de ingredientes diga lá geneticamente modificado. Portanto, coisas com milho ou coisas com soja, se forem ler ao rótulo, deverá estar lá isso, no caso dos ingredientes serem transgénicos, e se não estiver, em princípio, é porque não são. Neste momento, no supermercado, há poucos transgénicos visíveis, há umas marcas de óleo de soja, pouco mais. Aquilo que as pessoas têm, de facto, de ter a percepção é que os transgénicos estão ou não são visíveis, ou seja, nos produtos animais. Os animais que consumiram essas rações estão no supermercado, sob a forma de carne e leite e relativamente a esta realidade, o que e é que em nós relação a podemos isso fazer? é muitíssimo mais difícil evitá-los. Podem sempre, se tiverem acesso a ela, consumir produtos de agricultura biológica, porque aí estão garantidos. Mas, basicamente, aquilo que tem de fazer é exercer pressão junto das suas marcas favoritas e junto das suas cadeias de supermercados que frequentam, no sentido de solicitar, por favor, indique-me quais são os produtos animais isentos de rações transgénicas, porque são esses que eu quero começar a consumir e, eventualmente, as empresas darão resposta a esses pedidos. Professora Margarida Silva, foi um prazer a nossa conversa. Espero que tenha sido igualmente útil. Obrigada uma vez mais pela sua vinda ao estúdio. Obrigada. Chega assim ao fim o programa de hoje. Se nos quiser enviar mensagens, sabe como fazer? Escrever-nos via e-mail para entrenós@univ-ab.pt. A equipa despede-se uma vez mais, mas conta consigo no próximo programa. Até lá, fique bem.